Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a 24ª sessão ordinária, no segundo período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloca em votação a ata da 23ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão. A ata aprovada por unanimidade. Diante do afastamento do primeiro secretário, Daniel Rodrigues, solicito o segundo secretário, Éder Júnior da Amaral, para que assuma os trabalhos e a vereadora Tatiane Cordeiro da Silva para que ocupe a segunda secretaria. Solicito a senhora segunda secretária em exercício para fazer a leitura da pauta desta sessão. Pauta da 24ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do Gabinete número 259/2022, em resposta ao ofício da Câmara número 84/2022, que solicitou esclarecimentos referentes ao contrato número 22/2022. Ofício do Gabinete número 260/2022, encaminhando o projeto de lei em caráter de urgência que institui indenização de profissionais de saúde que laborem em finais de semana, feriados e pontos facultativos e da outras providências. Projeto de lei número 61/2022, de origem parlamentar, de autoria do vereador Odair Luiz Laurentino, que denomina via pública municipal e da outras providências. Projeto de lei número 63/2022, de origem parlamentar, de autoria do vereador Vinícius Neves Zimmermann, que dispõe sobre a obrigatoriedade da reciclagem de resíduos sólidos orgânicos no município de São Pedro de Alcântara. Projeto de resolução número 3/2022, de origem parlamentar, de autoria da vereadora Janice Lopes Kretzer, que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara e da outras providências. Requerimento número 03/2022, de autoria da vereadora Tatiana Cordeiro da Silva, requerendo esclarecimentos sobre a obra Passeio para pedestres e sinalização com trecho inicial à Rua Vidal João Vieira até o bairro Boa Parada. Indicação número 23/2022, de autoria do vereador Vilmar Prim, reforçando a indicação número 114/2021, que trata sobre a construção de um banheiro público no município. Indicação número 24/2022, de autoria da vereadora Tatiana Cordeiro da Silva, indicando a manutenção e limpeza da servidão Eugênio Ferreira da Silva, em Santa Teresa. Indicação número 25/2022, de autoria da vereadora Francislene Kuhn Pavanati, indicando a revitalização do acesso e reforma da ponte, incluindo passagem para pedestres, próximo à Escola Municipal Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho, em Santa Teresa. Indicação número 26/2022, de autoria da vereadora Francislene Kuhn Pavanati, indicando para que realize a revitalização do acesso à Capela Mortuária e Cemitério Municipal, incluindo reforma da ponte, incluindo passagem para pedestres, padronização de calçada e guarda-corpo em toda a extensão da Rua Vendelino Stelling, no centro do município. Indicação número 27/2022, de autoria do vereador José Sérgio Flores, reforçando a indicação número 21 de 2019 ao Poder Executivo Municipal para que realize melhorias no trânsito e vagas no estacionamento específico do centro do município. Indicação número 28/2022, de autoria do vereador José Sérgio Flores, indicando ao Poder Executivo Municipal para que construa um espaço de lazer infantil no centro do município. Indicação número 29/2022, de autoria do vereador José Sérgio Flores, indicando ao Poder Executivo Municipal para que promova melhorias na Gruta, em Santa Teresa. Indicação número 30/2022, de autoria do vereador José Sérgio Flores, indicando ao Poder Executivo Municipal para que crie um museu de percurso no município. Indicação número 31/2022, de autoria do vereador José Sérgio Flores, indicando ao Poder Executivo Municipal para que realize a colocação de material bica-corrida no espaço de estacionamento ao lado do prédio municipal. Ordem do dia: em segunda deliberação, nada deliberar. Em primeira deliberação, nada deliberar. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 8 de agosto de 2022. Solicito ao senhor primeiro secretário em exercício e à senhora segunda secretária em exercício para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão
e despeso a leitura do anexo do ofício do gabinete número 259/2022, que depois trata-se do processo de solicitação do centro contrato do número 22/2022 e não esclarecimento, conforme solicitado por esta Casa. Boa noite a todos. Ofício número 259/2022, do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Resposta ao ofício número 84/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Vilmar Prim. Respeitosamente vem a Vossa Excelência e aos dignos e nobres pares apresentar resposta ao ofício número 84/2022, solicitado por esta augusta Casa Legislativa. Agradecemos a solicitação e estamos à disposição para maiores dúvidas. Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinto apreço. Luciano José Kretzer, Prefeito Municipal em exercício. Ofício da Câmara número 84/2022, São Pedro de Alcântara, 12 de julho de 2022. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, vimos através deste solicitar a Vossa Excelência esclarecimentos referente ao contrato número 22/2022, de 21 de junho do ano corrente, que trata sobre a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apoio administrativo e instrutoria para a Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, neste caso, a empresa Office Serviços Administrativos Eireli. Certos de que o Poder Executivo se manifeste a respeito da solicitação apresentada pelo Poder Legislativo alcantarense, ficamos no aguardo de documentação formal tratando a respeito da mesma. Sem mais, renovo os mais sinceros protestos de respeito e estima. Cordialmente, Vilmar Prim, Presidente da Câmara. Anexo dispensado. Ofício número 260/2022, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 3 de agosto de 2022. Projeto de lei em caráter de urgência. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Vilmar Prim. Respeitosamente vem a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação, em caráter de urgência. Institui indenização de profissionais de saúde que laborem em finais de semana, feriados e pontos facultativos e dá outras providências. Sem mais, renova a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 62/2022. Institui indenização de profissionais de saúde que laborarem em finais de semana, feriados e pontos facultativos e dá outras providências. O Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído por esta lei indenização para a participação de profissionais de saúde lotados na Secretaria de Saúde que tenham que laborar no âmbito da repartição e fora do seu horário regular de trabalho aos sábados, domingos e feriados e pontos facultativos, em eventos públicos ou de interesse público no município de São Pedro de Alcântara. Artigo 2º. Tal incentivo será pago em folha, conforme tabela abaixo. Motorista, evento de 8 horas, R$ 350. Evento de 4 horas, R$ 175. Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, R$ 375 em evento de 8 horas, R$ 187,50 em evento de 4 horas. Enfermeiro, R$ 450 em evento de 8 horas, R$ 225 em evento de 4 horas. Médico, R$ 800 em evento de 8 horas, R$ 400 em evento de 4 horas. Artigo 3º. A Secretaria Municipal de Saúde deve informar ao setor de recursos humanos no prazo de 7 dias antes da ocorrência do evento. Artigo 4º. No estabelecimento da escala previsto no artigo anterior, obedecer-se-á ao rodízio de profissionais interessados e lotados na Secretaria de Saúde, podendo o servidor requerer interesse a qualquer tempo. Artigo 5º. O valor desta indenização previsto no caput do presente artigo será revisado anualmente conforme percentual aplicado no reajuste anual. Artigo 6º.
Esse incentivo não pode ser incorporado, em qualquer caso, aos vencimentos, uma vez que não haverá incidência de contribuição previdenciária e tampouco deve gerar direito a horas extras com efeitos limitados à presente lei. Artigo 7º. As despesas com a execução desta lei ficarão por conta de dotações financeiras próprias e/ou do Fundo Municipal de Saúde do município de São Pedro de Alcântara. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 3 de agosto de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 62/2022. Encaminhamos para apreciação e aprovação dessa augusta Casa Legislativa o projeto de lei com finalidade de criar uma indenização a profissionais de saúde que laborarem em finais de semana, feriados e pontos facultativos em eventos públicos ou de interesse público no município de São Pedro de Alcântara, como campeonato de futebol amador, Oktobertans, Stamtisch, entre outros, buscando proporcionar mais segurança, saúde e conforto à comunidade alcantarense. O custo para se contratar uma empresa privada para cobrir estes eventos gira em torno de 5 mil por evento. Com a aprovação do presente projeto de lei, busca-se minimizar gastos com equipes de socorro, além de valorização dos profissionais já inseridos no quadro de funcionários. Desta forma, pedimos a esta Casa Legislativa a apreciação e aprovação do presente projeto, que é de extrema importância para o município de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 3 de agosto de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 61/2022. Denomina via pública municipal e dá outras providências. O prefeito municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Servidão José Stelling a via pública situada dentro do perímetro urbano desta cidade, registrada no Cadastro Técnico do Setor de Tributos Municipais com a matrícula número 134.744, contígua à Servidão Leonida Dionísia Schmidt Stelling, localizada no bairro Centro, medindo a área de 629,08 metros quadrados e perímetro de 148,08 metros, sendo 1,75 metros de calçada em ambos os lados, conforme planta topográfica anexa a esta lei. Artigo 2º. Fica autorizada a colocação de uma placa de identificação nos padrões municipais no início da servidão denominada no artigo anterior. Artigo 3º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. São Pedro de Alcântara, 4 de agosto de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal, e Odair Luiz Laurentino, Vereador. Justificativa. Referido acesso possui formalização de doação para tornar via pública do município em documento anexo ajuntada deste processo, com recebimento do prefeito em exercício datado de 25 de julho de 2022. O acesso em questão é contígua à servidão Leonida Dionísia Schmidt Stelling, que fica no centro do município e tem a intenção de prestar justa homenagem a José Stelling, que foi morador da região e muito se dedicou em auxiliar a comunidade em seu conhecimento da medicina natural e atendia também na profissão de latoeiro neste município. Diante do exposto, reforço que, de acordo com o apoio de seus familiares e moradores locais próximos, com o consentimento da doação da área formalizada ao poder público municipal a ser utilizada para o progresso do município, conto com o apoio dos nobres edis desta Casa Legislativa para sua deliberação em plenário. Odair Luiz Laurentino, vereador. Projeto de lei número 63/2022, de autoria do vereador Vinícius Neves Zimmermann. Dispõe sobre a obrigatoriedade da reciclagem de resíduos sólidos e orgânicos no município de São Pedro de Alcântara. Charles da Cunha, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de São Pedro de Alcântara a obrigatoriedade da destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos orgânicos por meio dos processos de reciclagem e compostagem. Parágrafo único. Estão sujeitas à observância desta lei as pessoas jurídicas de direito público ou privado responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.
Artigo 2º. Fica vedada, por força desta lei, a destinação aos aterros sanitários e a incineração dos resíduos sólidos orgânicos no município de São Pedro de Alcântara, exceto nos seguintes casos: calamidade pública. Primeiro, calamidade pública. Segundo, decreto do Poder Executivo declarando estado de emergência. E terceiro, paralisação dos trabalhadores da autarquia SAMAI superior a 5 dias. Artigo 3º. Para efeitos dessa lei, aplicam-se as definições constantes na Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei Federal 12.305, de 2010. Artigo 4º. A vedação de destinação aos aterros sanitários a que se refere o caput do artigo 2º desta lei deverá ser aplicada para pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado e condomínios residenciais ou comerciais, de acordo com o seguinte cronograma. Primeiro, até 15 de junho de 2023, 25% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. Segundo, até 15 de junho de 2024, 50% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente ser destinados à compostagem. Terceiro, até 15 de junho de 2025, 62,5% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente ser destinados à compostagem. Quarto, até 15 de junho de 2026, 72,5% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. Quinto, até 15 de junho de 2027, 80% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. Sexto, até 15 de junho de 2028, 85% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. Sétimo, até 15 de junho de 2029, 80% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. Oitavo, até 15 de junho de 2030, 91% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. Nono, até 15 de junho de 2031, 94% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. Décimo, até 15 de junho de 2032, 97% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. 11º, até 15 de junho de 2033, 100% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. Parágrafo único. A vedação à incineração do que se trata o artigo 2º será integralmente implementada a partir da publicação desta lei. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá destinar áreas de sua propriedade para a realização de compostagem que atendam às especificações técnicas. Primeiro, deverão ser priorizadas na implementação das determinações desta lei as iniciativas comunitárias, coletivas ou de cooperativas de catadores. Inciso 2º. O gerenciamento das atividades será acompanhado, assessorado e viabilizado pelos órgãos municipais responsáveis segundo legislação vigente. Artigo 6º. Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no que couber o prazo de 180 dias a contar de sua publicação e deverá observar as seguintes diretrizes. Primeiro, priorizar uma implementação gradativa e adequada dos resíduos sólidos orgânicos, observando a tipografia: resíduos de poda, varrição e jardinagem. B, grandes geradores de resíduos alimentares. E C, resíduos domiciliares. Observar as determinações e diagnósticos no Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos. Adotar estratégias variadas para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos orgânicos no município. Estimular as iniciativas comunitárias e de cooperativas na gestão dos resíduos sólidos orgânicos. Adotar estratégias de descentralização no gerenciamento dos resíduos sólidos no território municipal e incentivar a compostagem doméstica e viabilizar sistemas de coleta domiciliar dos resíduos sólidos orgânicos, preferencialmente por meio da gestão comunitária. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor após a sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 4 de agosto de 2022, Vinícius Zimmermann, vereador. Justificativa. Uma eficiente gestão dos resíduos sólidos é o mínimo que se espera atualmente de uma boa administração pública. E o município de São Pedro de Alcântara hoje tem alguns problemas quanto a essa demanda. Um deles é referente a uma notificação do Tribunal de Contas de Santa Catarina quanto à desproporcionalidade nos gastos com a gestão desse resíduo, hoje sendo subsidiado em mais de 75% pela Prefeitura, quando na realidade é exigida equidade no repasse dos custos desse serviço ao consumidor, gerador desse resíduo, aí incluídos logísticas de translado, custos de aterro sanitário, manutenção de frota e folha de pagamento aos servidores que atuam neste setor. Hoje, é determinado por lei
por força de lei federal, que essa cobrança seja efetuada em fatura específica para esse fim, precisando vir separadas do carnê do IPTU, como era feito anteriormente. Não bastasse a necessidade de atingir essas metas, ainda temos um déficit de educação por parte da população, que ainda efetua o descarte de modo inadequado de um grande volume de resíduo, elevando os custos desse serviço. O município de São Pedro de Alcântara, hoje, enterra literalmente dinheiro público no lixo. Recursos que são valiosos para uma pequena cidade em processo de desenvolvimento e que poderiam ser destinados para outras finalidades, suprindo inúmeras demandas. Nosso município tem ainda as características de cidade horizontal. Em sua grande maioria, edificações unifamiliares com pouco comércio e menor quantidade ainda de indústrias, tendo grande parte dessas edificações áreas de pátio com a possibilidade de efetuar, já em loco, a resolução desse problema pelos vários métodos de compostagem hoje conhecidos. É preciso, através da educação, ensinar o modo adequado de realizar esse trabalho, seja estimulando os minhocários nas residências ou mesmo um pátio para compostagem termofílica em larga escala para gerenciar grandes volumes no município, eliminando o mito de que esses processos geram odor e atraem parasitas. O próprio poder público é um enorme gerador de resíduos, quando levamos em conta a matéria orgânica das podas e roçadas das vias públicas, ou mesmo os restos das refeições nos estabelecimentos de educação da nossa cidade, bem como no hospital e no complexo penitenciário. O que hoje gera enorme despesa aos cofres públicos poderia estar gerando renda, haja visto o elevado preço do humus e dos biofertilizantes, ambos derivados dos processos de compostagem. Esses recursos poderiam virar ativos para o município, incrementando a renda e, inclusive, gerando insumos para a produção na agricultura orgânica. Essa é uma pauta com cerne no saneamento, mas que exige também da interdisciplinaridade das pastas como a educação e saúde. Nossa cidade precisa urgentemente se atualizar no que se refere a boas práticas, seja por motivação econômica ou simplesmente pela melhoria na qualidade de vida dos alcantarenses. Contudo, conclamo o apoio dos nobres edis na aprovação deste importante projeto. São Pedro de Alcântara, 4 de agosto de 2022, Vinícius Zimmermann, vereador. Projeto de resolução número 03/2022. Autoria, vereadora Janice Lopes Kretzer. Dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara e da outras providências. Vilmar Prim, presidente da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criada no âmbito da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara a Procuradoria Especial da Mulher, com o objetivo de proteger os direitos das mulheres, principalmente contra a violência e a discriminação. Artigo 2º. A Procuradoria Especial da Mulher será constituída de uma Procuradora Especial da Mulher e 2 Procuradoras Adjuntas, designadas pelo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara no início de cada sessão legislativa, na primeira reunião ordinária, com mandato de 1 ano. Parágrafo 1º. As Procuradoras Adjuntas serão designadas de primeira e segunda Procuradora Especial da Mulher Adjunta e, nessa ordem, substituirão a Procuradora Especial da Mulher em seus impedimentos e colaborarão no cumprimento das atribuições da Procuradoria. Parágrafo 2º. A Procuradora Especial da Mulher, bem como as Procuradoras Adjuntas, deverão ser vereadoras eleitas para a legislatura. Parágrafo 3º. Caso não haja nenhuma vereadora eleita, a Procuradoria Especial da Mulher deverá ser ocupada por vereadores designados pelo presidente da Câmara Municipal. Parágrafo 4º. A Procuradoria Especial da Mulher não se vincula à assessoria jurídica da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara. Artigo 3º. Compete à Procuradoria Especial da Mulher zelar e incentivar pela participação das mulheres nos órgãos e atividades da Câmara e ainda, inciso 1º, receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a mulher. 2º, fiscalizar e acompanhar a execução de programas dos governos federal, estadual e municipal que visem a promoção da igualdade de gênero, assim como a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias. 3º, cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas para as mulheres. 4º, promover pesquisas, estudos e debates sobre violência e discriminação contra a mulher,
bem como acerca de seu déficit de representação das áreas política, social e mercado de trabalho. Artigo 4º. Toda iniciativa provocada ou implementada pela Procuradoria Especial da Mulher terá ampla divulgação pelo site oficial da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Artigo 5º. Os cargos de Procurador Especial da Mulher e Procuradora Adjunta serão exercidos sem qualquer remuneração e cessarão automaticamente com a interrupção do mandato de suas ocupantes. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor após a sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Janice Lopes Kretzer, vereadora. Justificativa. A proposta de resolução busca aliar-se à iniciativa adotada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que criou, no âmbito daquele parlamento, a Procuradoria da Mulher, com vistas a melhor atender os pleitos identificados com as mulheres. Neste sentido, a Procuradoria da Mulher, no âmbito da Câmara Municipal, hoje com a maior representatividade feminina da história do Legislativo Municipal, auxiliará no suporte às diversas pautas onde a participação feminina é determinante. Assim, a Procuradoria da Mulher se tornará um marco na política municipal, dando visibilidade e proporcionando a discussão de políticas públicas e propostas que poderão ser implementadas através da proposição legislativa, encaminhada ao Poder Executivo quando for o caso. Por isso, conto com o entendimento dos nobres edis para a deliberação e aprovação da matéria. São Pedro de Alcântara, 4 de agosto de 2022. Janice Lopes Kretzer, vereadora. Requerimento número 03/2022. A vereadora que a esta subscreve, com amparo no artigo 145 do Regimento Interno desta Casa de Leis, após ouvido o soberano plenário, requerer que o Poder Executivo esclareça como está o andamento da obra Passeios para Pedestres e Sinalização com o trecho inicial à Rua Vidal João Vieira até o bairro de Boa Parada. Justificativa. Tendo em vista a procura constante de munícipes que questionam sobre o andamento da referida obra, precisamos saber como está este processo de modo que possamos transmitir as informações de modo conciso e concreto. Assim, cumprindo a função de fiscalizar a atuação e andamento dos processos que estão em andamento, solicitamos que o senhor chefe do Executivo e respectivo setor de licitações para que preste as informações aqui requisitadas. Nestes termos, pede deferimento. São Pedro de Alcântara, 4 de agosto de 2022. Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. O requerimento número 03/2022 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O requerimento número 03/2022 aprovado por unanimidade. Indicação número 23/2022. O vereador que a esta subscreve vem com amparo regimental reforçar a indicação número 114/2021 ao Poder Executivo Municipal para que seja realizada a construção de um banheiro público no centro do município de São Pedro de Alcântara. Justificativa. O turismo está voltando à sua normalidade desde o início deste ano de 2022 e neste mês de agosto, mais do que nunca, temos muitos eventos acontecendo e maior circulação de visitantes no município. Semanalmente, o centro do município recebe uma quantidade expressiva de visitantes que vêm ao município tomados pelo cicloturismo, turismo religioso e familiar, todos em busca de bem-estar e para apreciar as belezas que a nossa cidade promove. Reforço que o comércio local atende de segunda a sábado e aos domingos existe uma procura enorme por banheiros, trazendo desconforto para os visitantes e mostrando a necessidade de um banheiro público no centro da cidade. Com o intuito de promover o bem-estar de todos os alcantarenses, apresento a referida indicação. São Pedro de Alcântara, 4 de agosto de 2022, Vilmar Prim, vereador. Indicação número 24/2022. A vereadora que a esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que realize a manutenção e limpeza da servidão Eugênio Ferreira da Silva, em Santa Teresa. Justificativa. A referida servidão possui lajotas soltas que precisam de reparos e a manutenção e limpeza do acesso que está com densa invasão de mato no local. Com o intuito de atender às necessidades da municipalidade, apresento a referida indicação para que o Poder Executivo possa dar início às melhorias acima mencionadas. São Pedro de Alcântara, 4 de agosto de 2022. Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Indicação número 25/2022. A vereadora que a esta subscreve vem com amparo regimental
indicar ao Poder Executivo Municipal para que realize a revitalização do acesso e reforma da ponte, incluindo passagem para pedestres próximo à Escola Municipal Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho, em Santa Teresa. Justificativa. Sugiro que o município invista na revitalização do acesso à Escola Municipal Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho, especificamente na reforma completa da ponte, incluindo, por sua vez, um acesso específico para pedestres, permitindo que seja separada a passagem de veículos dos pedestres para maior segurança dos alunos e moradores locais. Já foi solicitado nesta Casa Legislativa o conserto da grade de proteção que está visivelmente danificada há anos, mas neste caso seria uma reforma paliativa, tendo em vista o grande problema que é enfrentado diariamente em horários de pico, onde alunos dividem a passagem da ponte com veículos de porte pequeno, médio e grande, como os ônibus escolares, e não à espera ou mesmo redução de velocidade quando utilizada por ambos. A construção de uma passarela só para pedestres seria a solução de um grande problema que preocupa muitos pais de alunos, havendo espaço suficiente para este fim, com a continuidade da calçada da rua Leopoldo Stein até a escola. Há ainda necessidade de grade de proteção nas laterais da ponte, onde o acesso ao rio fica exposto e, por muitas vezes, é mais um local que proporciona perigo para as crianças que costumam sair correndo para pegar o ônibus. Destaco que, em breve, chegaremos ao final do ano letivo, o que possibilitará um bom espaço de tempo para atender esta necessidade até o início das aulas em 2023. Contudo, na intenção de contribuir na segurança e progresso da nossa cidade, apresento referida indicação, contando com efetivo apoio do Poder Executivo para investir na solução deste problema. Francislene Kuhn Pavanati, vereadora. Indicação número 26/2022. A vereadora que esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que realize a revitalização do acesso à capela mortuária e cemitério municipal, incluindo reforma da ponte, com passagem para pedestres, padronização de calçada e guarda-corpo em toda a extensão da rua Vendelino Stelling, no centro do município. Justificativa. Referida indicação tem o intuito de sugerir ao Executivo Municipal para que invista na revitalização do acesso à capela mortuária João Antônio Reitz e ao cemitério municipal Padre Afonso Stelling, em toda a sua extensão. O acesso por muito tempo era somente ao lado da Escola Estadual Gama Rosa e, posteriormente, o município conseguiu interligar o caminho até o outro lado, a rua Vendelino Stelling, tornando-a uma passagem de ambos os lados muito importante para o município. O local é bastante movimentado, utilizado no dia a dia para passagem de veículos pequenos, médios e grandes, mas em dias de feriados, finados ou enterros, é muito utilizado pela comunidade de todas as idades a pé, principalmente neste percurso sem calçada, íngreme e com muitos danos no caminho causado pelo tempo. O risco de desequilíbrio ao dividir espaço com veículos em alguns pontos é iminente. No meio do percurso, se alguém sentir cansaço extremo, não tem onde se apoiar, além do grande risco de queda no entorno da área da capela mortuária, que visivelmente precisa de proteção. Já foi apresentado nesta Casa Legislativa o pedido do vereador Daniel Rodrigues sobre a necessidade de colocação de guarda-corpo ou muro nestas áreas mais íngremes do entorno da capela. Porém, até o momento, nenhuma solução provisória foi iniciada. A partir da ponte que inicia a rua Vendelino Stelling, percebemos que afunila a passagem e é possível perceber que há espaço suficiente para dar continuidade à calçada padronizada, que parte da academia de lazer no início da rua até o acesso ao cemitério. Vale ressaltar que a ponte da rua em questão apresenta-se eficiente, mas, se for possível anexar a ela uma passagem específica para pedestres, facilitaria e traria segurança para a travessia, inclusive para quem passa de bicicleta, pois o local possui um histórico de quedas de ciclistas frequente. Referida sugestão se dá por uma obra grande, porém, se for elaborada pensando no público que a utiliza e necessita mais do que nunca de segurança, é possível fazer algo efetivamente útil para toda a população. Nossa cidade merece obras novas, mas também merece cuidado e melhorias nos locais de grande fluxo. Padronizar e permitir a acessibilidade de todos, proporcionando segurança e qualidade. Teremos aqui uma obra de grande impacto estrutural,
proporcionando muitos benefícios aos cidadãos alcantarenses e visitantes no centro da nossa cidade. Contudo, espero que o Poder Executivo invista nas melhorias acima mencionadas. Francislene Kuhn Pavanati, vereadora. Indicação número 27, barra 2022. O vereador que a esta subscreve, vem com amparo regimental, reforçar a indicação número 21, barra 2019, ao Poder Executivo Municipal para que realize melhorias no trânsito e vagas de estacionamento específicas no centro do município. Justificativa. O turismo em todos os locais está em pleno funcionamento e o município precisa urgentemente organizar as vias de trânsito no centro do município, bem como a disponibilidade de vagas de estacionamento. Diariamente, o trânsito do centro, especialmente no entorno da prefeitura, enfrenta problemas com um grande fluxo de veículos, ciclistas e pedestres. O local atende vários setores, seja para lazer, alimentação, escolar, supermercado, farmácia, correios, lotérica, entre outros. Neste sentido, percebemos intensa movimentação e trânsito complicado no dia a dia, próximo ao horário de almoço e em finais de semana, quando há eventos locais na cidade. A referida indicação já foi apresentada em mandato anterior, porém, a proposta ainda se mostra necessária, pois não tivemos uma evolução ou melhoria neste sentido. Para tanto, o tempo nos mostrou o quanto está cada vez mais necessário organizar o trânsito local e incluir o espaço necessário para visitantes que visitam nosso município em busca de bem-estar, conhecimento e eventos religiosos. Diante disto, conto com o apoio do Poder Executivo Municipal para que tome providências cabíveis de modo que o nosso município evolua nessa questão. São Pedro de Alcântara, 4 de agosto de 2022, José Sérgio Flores, vereador. Indicação número 28, barra 2022. O vereador que a esta subscreve, vem com amparo regimental, indicar ao Poder Executivo Municipal para que construa um espaço de lazer infantil no centro do município. Justificativa. No centro do município existe uma grande carência de área de lazer para crianças. A Praça Leopoldo Francisco Kretzer, por sua vez, em dias de eventos, dispõe de espaço para algumas atividades. Porém, não há nada efetivamente fixo que proporcione um lazer gratuito às crianças no local. Na rua Vendelino Sterling, existe uma área de lazer com academia para idosos, a qual é utilizada muitas vezes por crianças, mas seus aparelhos, de certa forma, podem oferecer riscos se não houver cuidado. Nesse sentido, sugiro que seja disponibilizado pelo Poder Público Municipal uma área específica para uso de lazer infantil, com estrutura necessária de segurança devido à proximidade com a rodovia SC-281. A criação de um espaço adequado para crianças no centro do município trará grande benefício para os alcantarenses e visitantes. Diante disso, conto com a compreensão do Poder Executivo para investir nesse projeto para atender esta necessidade. São Pedro de Alcântara, 5 de agosto de 2022, José Sérgio Flores, vereador. Indicação número 29, barra 2022. O vereador que a esta subscreve, vem com amparo regimental, indicar ao Poder Executivo Municipal para que promova melhorias na Gruta em Santa Teresa. Justificativa. A Gruta de Santa Teresa precisa de melhorias, como a disponibilização de tomadas e a colocação de uma plataforma para promover eventos artísticos religiosos, como a apresentação teatral, novenas, entre outros. O local pouco usado precisa de manutenção e melhorias para ser mais aproveitado e contemplado pelos alcantarenses que buscam um local para fazer suas orações e agradecimentos. Em tempos festivos, pode promover apresentações religiosas. Diante disso, conto com a compreensão do Poder Executivo para investir neste projeto para atender esta necessidade. José Sérgio Flores, vereador. Indicação número 30, barra 2022. O vereador que esta subscreve, vem com amparo regimental, indicar ao Poder Executivo Municipal para que crie o Museu de Percurso no município. Justificativa. O Museu de Percurso trata-se de um projeto que viabiliza a comunidade visitante com a construção de acessos de obras de arte, obras históricas e culturais disponíveis em espaços públicos no território municipal. O município de São Pedro de Alcântara possui muitas localidades que transmitem histórias, obras arquitetônicas, belezas naturais e únicas que podem ser estudadas e contempladas por todos. Mas, para tanto, há necessidade de se criar uma estrutura e organização de modo que promova a acessibilidade a estas preciosidades em espaços públicos. Sugiro, no entanto, que o Poder Executivo invista na distribuição de placas que relatam a história local em pontos históricos da cidade, distribuição de bancos em áreas que possam ser utilizadas como para de estudo ou pontos de grande fluxo de visitantes, bem como uma estrutura de sinalização com QR Code
para saber mais ou acessar sites de referência sobre referido ponto turístico. O município está cada vez mais procurado por visitantes que apreciam as belezas naturais e a história local. Desta forma, precisamos estar atentos para modernizar e adequar nossa cidade para receber estes visitantes com estrutura de qualidade. Contando com eventual apoio do Poder Executivo, fico no aguardo do pronto atendimento. José Sérgio Flores, vereador. Indicação número 31/2022. O vereador que a esta subscreve vem, com amparo regimental, indicar ao Poder Executivo Municipal para que realize a colocação de material bica corrida no espaço de estacionamento ao lado do prédio municipal. Justificativa. Ao lado do prédio municipal temos um espaço de uso intenso de veículos, onde a Secretaria de Obras e Serviços Públicos mantém sua limpeza e manutenção. Porém, há necessidade de colocação de material bica corrida nos pontos onde há chão batido, a fim de evitar lama em dias chuvosos. Sem mais, conto com o apoio do Executivo, juntamente com sua secretaria responsável para solucionar este problema. São Pedro de Alcântara, 5 de agosto de 2022, José Sérgio Flores, vereador. Consulta o senhor segundo secretário se existe algum vereador inscrito para o expediente. Sim, presidente. As vereadoras Janice Lopes Kretzer, vereadora Francislene Kuhn Pavanati e o vereador José Sérgio Flores. Concedo a palavra à vereadora Janice Lopes Kretzer. Boa noite aos vereadores e vereadoras desta Casa Legislativa. Boa noite aos que nos assistem aqui e pela internet. O Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento às violências praticadas contra as mulheres. Digo violências porque não há somente a violência física, mas também a psicológica, moral, sexual, patrimonial e todas aquelas que provocam dor no corpo ou na alma. É a que mexe com a dignidade da mulher. A pior delas é a que tira a vida, que é o feminicídio. Segundo dados da Polícia Militar de Santa Catarina, de janeiro até agora, 2022, mais de 12 mil mulheres pediram medidas protetivas e já foram registrados 29 feminicídios. Com a pandemia, onde vítima e agressor conviviam por mais tempo no mesmo espaço, esses índices aumentaram. Os números mostram e alertam que o caminho a ser tomado é da exigência de medidas severas para esse grave problema social, assim como são necessários o acolhimento e a proteção às vítimas, e principalmente a educação da sociedade para que se conheçam os sinais das violências e incentivem as denúncias. A campanha do Agosto Lilás reforma a Lei Maria da Penha, Lei Federal número 11.340/2006, considerada legislação de referência para o combate às violências contra as mulheres. Aqui em Santa Catarina, também foi criado em março de 2021 o Observatório da Violência contra a Mulher, implementado pelo Termo de Cooperação Técnica 01 de 2021, celebrado pelo Poder Legislativo Estadual, Poder Executivo Estadual, Poder Judiciário Estadual, Ministério Público de Santa Catarina, Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, a Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Polícia Civil de Santa Catarina, Ministério Público de Contas, Universidade Federal de Santa Catarina. Para combater as violências contra as mulheres, também temos a Procuradoria da Mulher, instituída na Câmara Federal desde 2009 e em Santa Catarina desde 16 de junho de 2021, e que tem sido difundido por todos os estados no Brasil. Até agora, 80 municípios em Santa Catarina constituíram suas Procuradorias da Mulher, porque o momento histórico exige políticas públicas de prevenção, acolhimento e encaminhamento. Por esse motivo, apresento nesta Câmara Legislativa de São Pedro de Alcântara o projeto de criação da Procuradoria da Mulher. A instalação da Procuradoria da Mulher não traz nenhum ônus para a Câmara de Vereadores,
mas traz muitos benefícios para as mulheres que sofrem violência em suas próprias casas e que não têm, muitas vezes, a quem recorrer. Em municípios como o nosso, muitas mulheres do campo sofrem violência e não sabem como agir, não têm orientação, não conseguem denunciar ou tomar providências. Essas mulheres, muitas vezes, presenciam a reprodução da violência com suas filhas e não conseguem agir sozinhas. Para que vocês tenham ideia do que seja violência no campo, ficará disponível no site da Câmara um documentário curto, de apenas 8 minutos, sobre situação que ocorre no estado de Santa Catarina. Essa produção, denominada Sozinhas, Histórias de Mulheres que Sofrem Violência no Campo, apresenta relatos de solidão, agressões e humilhação. Infelizmente, por problemas técnicos, não temos como apresentar no momento. Na sexta-feira, dia 5 de agosto, estive na Assembleia Legislativa para conhecer o Observatório da Violência contra a Mulher e também o funcionamento da Procuradoria da Mulher. Solicito a Cecília que distribua às vereadoras e vereadores material informativo e uma camiseta para as nossas vereadoras. Como é possível perceber, é urgente as ações para evitar situações como essas que vimos no filme. O projeto de resolução de criação da Procuradoria da Mulher segue um padrão para facilitar a implementação em todos os municípios. Sua organização não é complicada e, com esforço conjunto em prol do bem comum, podemos fazer acontecer. São Pedro de Alcântara não pode fechar os olhos para esse problema histórico e social que faz sofrer tantas mulheres. Os grandes problemas devem ser resolvidos de forma conjunta entre as instituições e a sociedade. Nesse caso, tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo têm a obrigação de agir, desenvolvendo mecanismos de forma em programas, projetos e ações que tenham como finalidade acabar com as violências. Junto com as instituições, devem estar as escolas, o Conselho Tutelar, o CRAS, Secretaria da Saúde, as associações e todas as entidades que possam apoiar e ajudar nessa luta. Quem é contra qualquer violência às mulheres será certamente a favor desse importante projeto. Precisamos todos juntos, homens, mulheres, combater todas as formas de violência contra as mulheres. Conto com todos e todas vocês. Muito obrigada. Concedo a palavra à vereadora Francilene Cunha Pavanati. Boa noite a todos e a todas. Senhor presidente, eu venho à tribuna para estar reforçando as indicações de número 25 e de número 26, pedindo ao Executivo que atenda a essas indicações, haja vista da necessidade, ali de fazer o acesso paralelo à ponte, na escola ali do Adalberto. A gente sabe que a ponte é estreita, isso já é um problema bem antigo. A gente sabe também que as grades estão soltas, as crianças passam correndo e ainda corre risco até de se machucarem na própria grade, na tela que tem ali de proteção. Então, é muito importante essa indicação ser atendida, criar esse acesso de pedestre na lateral da ponte. E a indicação de número 26 é a indicação também de revitalização ao acesso ao nosso cemitério. É bem visível que a estrada ali, a pavimentação, ela está bem danificada. A gente também sabe que o acesso à estrada é estreito também, e quando tem muito movimento, as pessoas correm risco, haja vista que também se tem buraco no caminho, o risco é bem maior. E também pelo fato de ser um acesso íngreme, o cansaço, principalmente das pessoas de mais idade, também é complicado para essas pessoas, E por ser também estreito a passagem,
Então, precisa também ser criado algo para os pedestres estarem passando ali com segurança. Então, fica aqui o meu pedido, o meu reforço que seja atendida a essas duas indicações. Tá? Seria isso, o meu muito obrigada e boa noite. Obrigado, vereadora. Conceda a palavra ao vereador Sérgio Flores. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessores, o público que nos acompanha pela internet. Cumprimentar também o vice-prefeito Luciano, diretor Felipe, os nobres professores e outros funcionários da prefeitura, o Juliano e o Paulinho. O que me faz subir a tribuna hoje é, primeiro, falar sobre a indicação número 23 de Vossa Excelência, que trata do banheiro público. Essa indicação eu já fiz por 2 vezes já, em 2019 e 2017, não acho. E a gente achou uma solução assim bem... como o nosso município é um município pequeno, não tem tantos recursos, a solução na época que a gente encontrou foi criar uma passagem pela lateral da prefeitura e que uma porta de tipo grade de ferro fosse fechada na porta do banheiro aqui. Então, uma passagem com acesso pelo lado externo da prefeitura. Então, o banheiro da prefeitura poderia ser usado como banheiro público. Exigiria mais manutenção e tal. Mas, enfim, só para reforçar a indicação e dizer que eu sou de total acordo com essa indicação e também vamos ver se... aproveitar aqui o Luciano para ver se a gente consegue arrumar uma solução. Falar também sobre a indicação número 27, de minha autoria, sobre uma melhoria no trânsito local aqui no centro do município. Como ali na justificativa, né, a gente colocou, está aumentando cada vez mais aqui, e os espaços estão cada vez mais insuficientes. E assim, ó, aqui nessa vaga da esquina aqui, eu acho que deveria, na minha opinião, ter no mínimo um estacionamento, uma vaga para veículos oficiais, como a Polícia Militar, Civil, né, entre outros, ambulância e tal. Seria isso. A indicação número 28, que trata do espaço de lazer infantil, também já foi colocado aqui outras vezes, que as pessoas cobram muito aqui no centro da cidade um espaço para as crianças brincarem, né? Temos em outros bairros aqui do município, mas no centro de São Pedro tem uma demanda muito grande de crianças e não tem esse espaço de lazer público para brincar. Então eu sugeri já em outra época também a desapropriação de um pequeno espaço aqui, se não conseguiram ainda desapropriar esse espaço aqui, não sei se está em processo, né, do senhor Kretzer. Um pequeno espaço no canto ali perto da academia, para que ali fosse criado esse espaço de lazer infantil. A indicação número 29 seria a melhoria na gruta. São Pedro, num todo, ele já sente a necessidade muito de espaços locais, de espaços para realização de eventos. Então, São Pedro, a Santa Teresa também, e Santa Teresa tem um espaço incrível, que é o espaço da gruta ali. Eu estive lá visitando essa semana e ali, se fosse criada uma plataforma, em cima ali está pronto. Eu até vim conversar com o então prefeito em exercício, o Luciano. Ele se mostrou muito favorável também. Construir uma plataforma ali, que seria, na verdade, um palco, né, com um camarim embaixo, 2 camarins. A melhoria também da energia elétrica, talvez uma trifásica para eventos assim que demandem bandas, grupo de dança, capoeira, enfim,
É um espaço que está ali. Em outras épocas eu já fui também conversar com o pessoal do Hospital de Santa Teresa, eles ficaram muito empolgados com a ideia, mas até agora não chegou assim a uma conclusão para que fosse feito alguma coisa. Então, fica aí o nosso pedido. Também falar sobre a indicação número 30/2022, que é o Museu do Percurso. Gente, esse projeto é muito legal. Ele começaria na igreja, o turista chegaria Também conversei com o vice-prefeito, então prefeito em exercício, o Luciano. O turista, ele às vezes chega aqui em São Pedro, o que tem para fazer? Tem muita coisa. E esse museu de percurso seria como se fosse uma trilha bem leve, um total de 1.750 metros, que vai da igreja até o Salto, a Cachoeira do Salto. O Museu do Percurso seria o seguinte: o turista chega na igreja ou na praça, então ele vai lá, começa na igreja. Lá na igreja teria explicações, uma placa, não precisaria alguém ir lá explicar também, né? Acesse a QR Code, essas placas, né, de PVC pequenas. O QR Code poderia explicar toda a história da igreja, tudo sobre essa obra fantástica que a gente tem aqui. Em seguida, viria para a praça. Na praça tem vários atrativos. Tem a história das figueiras, que é muito legal, muito importante. A história da antiga Carioca. A pedra fundamental que tem ali, que tem uma história riquíssima, cultural, dos alemães e do governo brasileiro. O obelisco, os sobrenomes. Então, tem muita coisa para ser explicado ali na praça. Da praça, sairia para a Casa da Cultura. A Casa da Cultura foi revitalizada, ficou fantástica, ficou show de bola. E da Casa da Cultura, começaria no Caminho das Tropas, uma trilha bem leve também. Ali explicando sobre a importância histórica desse caminho tão importante, né, que ligava a capital aqui, Nossa Senhora do Desterro, a Lages, que pertencia a São Paulo na época. Então tem uma história muito legal. Ao longo desse trajeto, até na Cachoeira do Salto, a colocação de lixeiras e também várias placas, QR Code também, 2 bancos ao longo do caminho seria o suficiente para pessoas de mais necessidades. Então, e lá, o mais caro desse projeto seria a criação de um mirante em cima da cachoeira e um pequeno mirante mais embaixo, seriam 2 decks. Na época, como eu estava atuando então como secretário de Cultura e Turismo, eu fiz um levantamento para fazer os custos desse projeto. Na época, esse projeto seria possível por R$60 mil. Então, não é algo tão caro assim, e seria o primeiro museu de percurso, museu, bem dizer, ao ar livre, aqui da região. Acho que seria um grande atrativo para o município, e com preço relativamente barato. Seria isso, senhor presidente. Boa noite a todos e obrigado pela oportunidade. Vereador. Insiro na ordem do dia em única deliberação o projeto de lei número 62/22. Passamos para a ordem do dia. Em primeira deliberação, nada a deliberar. Em segunda deliberação, nada a deliberar. Em única deliberação, o projeto de lei número 62/22, que institui a indenização de profissionais de saúde que laborem em final de semana, férias e ponto facultativo e das outras providências, está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Vinícius. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, nossos assessores, público que nos assiste pelas redes sociais e presencialmente. Com relação ao projeto 6222, eu considero que é um projeto oportuno que vem para brilhantar e além de reparar uma situação que a gente tem com os servidores do município que prestam suporte aos eventos que acontecem no final de semana, ele vem a incrementar justamente isso aí, que é uma cadeia de serviço onde o alcantarense tem uma expertise, quer em receber, quer fazer eventos com uma qualidade boa para desenvolver o nosso turismo. Então, eu acho que é um benefício que vem e vai continuar a longo prazo, não só para os servidores que vão poder estar
melhorando a sua renda, incrementando esse trabalho, mas para a cidade que vai estimular a acontecer novos eventos e uma maneira mais sadia da administração pública apoiar os eventos da cidade. Sabe realmente, como a própria justificativa do projeto diz, que o custo desse suporte, que é obrigatório por lei, ter questão de ambulância, de segurança nos eventos, isso aí na iniciativa privada é um valor realmente altíssimo. Então, é uma maneira de como a prefeitura apoiar a realização dessas atividades na cidade. Meu voto vai ser favorável. E era isso, presidente. Muito obrigado a todos. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores, quem concorda, permaneça como estão. O projeto de lei número 62/22, aprovado por unanimidade. Consulta o segundo secretária. Se algum vereador inscrito nas explicações pessoais. Sim, presidente. Vereador Vinícius Zimmermann. Conceda a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Boa noite a todos novamente. Continuar então já aqui falando de eventos, né, como o projeto anterior debatia. Eu endereço os parabéns aos eventos que aconteceram agora no início do mês. A gente sabe que todo começo de mês São Pedro de Alcântara tem uma efervescência cultural, né, tanto com os eventos religiosos, esportivos, que estão retomando agora na pós-pandemia, né. A gente teve um final de semana chuvoso, mas mesmo assim não deixou de ter um bom público em cada um deles, como a festa de Santa Teresa, a própria Coteria das Bruxas. Então, acho que é muito oportuno a gente valorizar essas iniciativas. A gente vai ter logo menos aí, a gente vê a situação da prefeitura hoje sendo realizadora de alguns eventos. Eu já chamava a atenção antes de ocupar a cadeira nesse legislativo, que é fundamental a gente se adaptar hoje. Que a partir do ano de 2008, com a criação da Lei Nacional de Cultura, ficou vetado ao poder público ser um realizador de eventos. O poder público ele tem que fomentar, criar mecanismos que incentivem, né, a realização dos mesmos. Então, a gente tem que se adaptar. Hoje a gente tem uma série de eventos que são realizados pela prefeitura, né, cria com essa lei nacional uma relação de promiscuidade nessa relação. A gente tem eventos que tem comercialização de bebidas, então tem uma questão de inconsistência, porque não é atribuição do poder público ter atividades que tenham fins lucrativos. Então, eu acho que é hora de a gente pensar, eu estava conversando justamente com isso aí com o secretário Naim, né, em desmamar o poder público dessa responsabilidade, empoderar as associações culturais da cidade, né, que quem de fato, ou mesmo pensar a avançar em políticas públicas para a gente ter efetividade no aporte, no fomento a esses eventos, e quem sabe pensar em ter uma fundação cultural no município, que arrecade recursos e faça o gerenciamento e aplique de uma maneira mais adequada, como é exigido a lei nacional, né, repassando as devidas responsabilidades. Eu gostaria de prestar minhas condolências à família Lebens, né, pela partida do amigo Ederson, né, um querido meninha que estudou comigo na infância, jardim, pré, colégio. Teve uma luta ao longo de toda a sua vida regrada por ter uma saúde debilitada, né, e com grande carinho que a gente se despede dele. Lembrando também que gostaria de dar parabéns aqui à proposta da vereadora Janice, né, com relação à Procuradoria da Mulher. Lembrando que hoje é aniversário da Lei Maria da Penha, que o ano passado ela ficou mais rigorosa, incluindo também a questão da injúria verbal, né, que não só a violência física, né. Então, é fundamental a gente criar mecanismo na Casa Legislativa e mesmo no Poder Público e Administração que dê visibilidade e acesso à implantação das políticas públicas para as mulheres. A gente hoje vive um mês histórico de ter 3 vereadores nessa casa, né, novamente faço questão de parabenizar a participação de todas elas, que não é legítimo um homem dizer que é feminista, um homem não pode se apropriar dessa pauta, ela tem que ser conduzida pelas mulheres que sabem o que é a dificuldade, né, que enfrentam no seu dia a dia. Quero dar parabéns também ao vereador Sérgio Flores, que já tive oportunidade de conhecer a proposta do Museu de Percurso, já enquanto era secretário. Não tenho dúvida que a nossa cidade já é por vocação um centro histórico, um museu de percurso, mas regulamentar isso aí em legislação e em propostas vai facilitar a gente a dar manutenção nesse espaço, a ter políticas públicas que amarrem a manutenção e arrecade recursos para implementar nessa questão de divulgar e promover o nosso turismo.
Gostaria de dizer que a gente já fez 2 vezes aqui, solicitando, né, esclarecimentos da empresa Santa Terezinha, já foi encaminhado por 2 situações aqui, ofício da nossa casa, a empresa, lembrando que ela tem uma concessão pública, ela deve explicações ao povo alcantarense, né, com relação à redução dos horários, dos ônibus estarem cheios. Então a gente aguarda ainda uma explicação formal, né, porque desse jeito que está é uma palhaçada e uma vergonha tratar o alcantarense dessa forma. Sobre a lei da compostagem, eu quero, né, sensibilizar os padres que a gente vai ter ao longo do rito normal da casa para poder estar explicando, mas hoje o município de São Pedro realmente enterra dinheiro no lixo, a gente gasta para mais de 100 mil reais, né, com boa parte do volume que poderia ter um destino mais adequado. Eu tenho ciência que a Secretaria aqui de Transportes e Agricultura também presta serviço de translado para um certificado orgânico que vem da CONCAP para atender a demanda de produtores alcantarenses que precisam vincular a origem do resíduo orgânico na sua produção para testar a qualidade e ter os seus selos de orgânico. Então é um tipo de ativo como a própria descrição e justificativa bota. A gente poderia estar gerando esse recurso aqui na cidade, né? E depende, como fala ali, da interdisciplinaridade das pastas, que é uma questão de saúde, é uma questão de educação também. Então, fica aqui, ó, a gente vai estar com bastante calma para discutir ao longo do processo e vamos fazer isso com muita calma. E agora uma situação negativa que aconteceu ao longo desse final de semana, num evento da cidade, eu não vou dizer qual. Fui reportado por uma cidadã, ela é familiar de munícipe de São Pedro, que sofreu a violência da homofobia. Ela foi convidada a se retirar de uma festa do município. A gente sabe que isso aí é crime hoje, a homofobia é tipificada com o mesmo rigor penal do crime de injúria racial, de preconceito racial. Então a gente se propõe a ser uma cidade acolhedora, né, trabalhar com eventos, a gente tem que se preparar para receber também a diversidade do povo alcantarense. A gente tem que maturar essas discussões que são garantia de direito dos cidadãos. É liberdade de opção, de vida de cada um, não é de interesse de ninguém, além da própria pessoa, do próprio indivíduo. Então, eu não tenho ainda informação se essa expulsão se deu por conta de algum organizador da festa ou algum munícipe que se sentiu intimidado com a presença dessas pessoas, mas eu quero dizer que o nosso mandato ele é favorável a encabeçar as lutas pela igualdade nos direitos e deveres da população LGBT. A gente tem muitos moradores de São Pedro de Alcântara que merecem esse respeito também, e não tem o direito de ninguém de ser excluído de um espaço, de um evento público. Por hoje era isso, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Não havendo vereador inscrito, passamos para o encerramento. Encerro a presente sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 15 de agosto de 2022, em horário e local regimental. A todos que nos acompanhamos, muito obrigado e boa noite.